E aí a educação que serve para tantas coisas, né? Para a cooperação, para a participação, com a coerência, com o desenvolvimento, ela serve para muitas coisas, né? Mas se ela serve para muitas coisas, ela não deve servir para algumas específicas, como tocar fogo no vizinho, como a menininha fez, né? Mas aí nós trazemos, né, um exemplo aí para alimentar nossas reflexões a partir de Adorno, né? Adorno atentava para situações, né, e uma delas, como vocês podem ver aí no slide 12, que a partir dela, na verdade, a partir dessa situação ele teceu reflexões considerando, né, a educação e do que deveria ser a educação. O que é que ele nos diz? Né? Ele nos diz que a contemporaneidade trouxe novos paradigmas educacionais. A escola se atrelou a um tecnicismo para atender a um sistema de formação para o trabalho e para a preparação de um sistema produtivo carente de mão de obra eficiente. Isso, na verdade, é uma crítica que o Adorno faz à escola, mostrando que ela não pode se resumir a uma perspectiva técnica, uma perspectiva de formação para o trabalho, única e simplesmente. A escola, ela não pode ser palco apenas para a formação de mão de obra, para o mercado de trabalho, por vezes, violento e excludente. A escola, ela tem que ir além. Ela precisa provocar o sujeito para o crescimento, né, humano. Daí a escola, né, se ela não serve, ou se ela não deve servir para uma barbárie, né, ou para apenas a produção de mão de obra, ela também não deve servir para outras coisas, né, para que não deve, né, servir à educação. Né? Nós temos um exemplo aí, por exemplo, do lado esquerdo do vídeo, deixa eu ver, esquerdo mesmo, né? Nós temos o registro do assassinato de Dandara, né? O Brasil lidera o número de mortes, né, de transexuais, de travestis. Dandara é apenas mais um registro, né, de tantas mortes. Então, nós temos que processo educacional pautando a formação humana desse país que lidera, né, rankings internacionais de assassinato de travestis e transexuais, por exemplo. Certo? E aí nós temos, né, outros exemplos. As imagens são boas, né, são ilustrações, mas elas são boas nesse momento porque a partir delas, né, questões que estão ao nosso redor vêm e fazer parte desse processo de reflexão. Né? O que é que o outro diz lá, lendo o jornal? Né? Que horror, essa violência toda lá na faixa de Gaza. Né? Isso é o que ele está vendo no jornal. Mas ele não está vendo que ao lado dele tem um sendo assaltado, tem um sendo esfaqueado, tem a menina correndo, ninguém sabe por quê, né? Deve estar correndo um estupro, aí tem uma bala voando, né? 2 balas voando, buscando seus alvos. E aí, quer dizer, as crianças, os adolescentes, diante dessa barbárie, passam quase a naturalizar a barbárie, né? Por não enxergar perspectivas de futuro. Né? E aí um menino diz para o outro, né? A maioridade penal vai ser aos 16 anos. Aí o outro muito tranquilo, né? Sem problemas. A gente nunca chega lá mesmo, né? A gente nunca chega até os 16 anos mesmo, né? Então, que futuro é esse? Que mundo é esse que estamos construindo para crianças e adolescentes para que elas enxerguem como perspectiva de mundo chegar até, no máximo, 16 anos? Né? Quer dizer, adolescentes tendo consciência de que eles vivem realmente num mundo de violência, né? Então, sem perspectiva de mundo, o que é que esses jovens vão fazer? Certo? Então, são apenas ilustrações, né, que nos levam a questionamentos, que eu peço que vocês tomem esses questionamentos como ponto de partida para nos acompanhar aqui nessas 4 horas de trabalho nesse sábado, ok? E a educação, né? Ela não serve para mais alguma coisa. Vocês já fizeram, por exemplo, esse exercício aí do slide 14? Já foram lá no Google? Agora deve estar mais um pouco, né, atualizado, porque há uma... Apesar que não tem muito tempo, né, desse registro aqui do slide, mas pode ser que tenha alguma atualização. Apesar de que, quando há atualização, não muda o foco. Não muda o sentido, não muda a perspectiva, certo? A mudança de sujeitos, ela não muda a perspectiva, né, do que está em jogo. Veja só, quando você coloca no Google, né, morto, P, né, P de pelo, pela, né, o que é que aparece como continuidade da pesquisa? Aparece as referências de morte de homens, né? Então, morto pelo, né, o homem, ele é morto até por um meteoro, né?
Mulher não, né? Quando você coloca morta e o P de pelo ou pela, aí aparece morta pelo marido, morta pelo namorado, pelo ex-namorado, pelo ex, morta pelo namorado traficante, pelo PCC, padrasto, pai, pelo ex na viatura, ou seja, o ex está na viatura e ainda conseguiu matar a cidadã. Quer dizer, morta pelo tráfico. Aí lá para baixo começa a mudar, né? Tráfico e outras coisas. Mas até então, a relação é homem-mulher, é relacional a morte. Quando você vai para o homem, não. Ele é morto pelo comunismo, não sei como é né? Que está matando, não sei como é. Mas, enfim, está sendo morto pelo comunismo, pelo PCC, pelo enteado, pelo BOPE, por um monte de coisa, até pelo meteoro, né? O meteoro está matando mais do que as mulheres. Enfim, não aparece. Morto pela namorada, pela ex-namorada, pela ex na viatura, na ambulância, não aparece. Certo? Então, isso é uma mostra, é um sintoma, né? É um indicativo de como estão ocorrendo as relações no país. E a educação tem a ver com isso? Tem. Ou não tem? Né? E aí a gente tem um outro exemplo ao lado, né? Cadeirante fica impedido de votar por falta de acesso à sessão eleitoral. Isso foi lá em Sergipe, nas eleições de 2014. Aí está cadeirante porque é o título da matéria, certo? Foi copiado e colado, não fui eu que criei esse título, certo? É o título da matéria. E por que eu chamo a atenção que é o título, né, sobre o título da matéria? Porque aí eu pergunto a vocês, é certo falarmos que fulano é cadeirante? O que é que vocês acham sobre isso? O que é que vocês pensam a respeito? Né? Não é, Luana? Cadeirante, é possível? É adequado? É o correto? Pessoa cadeirante. Não pode mais. Em termos legais. Certo? Não é legal. Ah, e o que é certo? É dizer a verdade. Né? É dizer que a pessoa tem uma deficiência física e não cadeirante. Mesmo que a própria pessoa se chame assim. Porque muitas pessoas dizem, eu sou cadeirante. Né? Até entendemos por quê. Porque simplifica, né, a fala, né, eu sou cadeirante. E, do contrário, seria, eu sou uma pessoa que possui deficiência física. Então, é mais fácil. Então, algumas pessoas mesmo se autotitulam como cadeirante. De todo, não é errado, já que isso está presente nas relações sociais e muitas vezes é dito sem um problema de preconceito, de discriminação. É falado de maneira natural, né? Às vezes pelas próprias pessoas que utilizam a cadeira de roda. Mas por lei, eu estou me referindo à legislação, por lei, não. Pela lei da pessoa com deficiência é errado. Por quê? Porque é como se a cadeira fizesse parte da pessoa, tá? E não e também não é pessoa deficiente, também não é pessoa deficiente, é pessoa com deficiência, porque ele não é um ser menor, ele não é um ser com uma diferença que é em si, no todo, a deficiência. Não, ele é uma pessoa com algum tipo de deficiência. Se você diz que fulano é deficiente, é como se 100% dele fosse tomado, né, por uma determinada circunstância, enfermidade ou algo parecido, quando na verdade não é. Ele é uma pessoa com uma deficiência. Nós podemos ter 10 pessoas aqui na nossa sala, né, e cada uma vai ter uma deficiência diferente da outra. Mas eles não são deficientes de modo geral. Não, eu tenho deficiência física, eu tenho deficiência motora, não, eu tenho uma outra deficiência, eu tenho aquela outra. Então, e aí, de acordo com uma lei que é de 2015, né, que é uma lei para quem usa cadeira de rodas, que é de 2015, não se usa mais, não se deve usar mais expressões como essas, tá? Cadeirantes, como se a pessoa, né, tivesse a cadeira como uma parte do seu corpo. E nem deficiente, como se ela fosse 100% deficiente. Portanto, o correto, em termos legais, é pessoa com deficiência física.